O silêncio que cercava a cabana de Elias Bom não era vazio. Era pesado, antigo, carregado de memórias que o vento do deserto parecia sussurrar entre as falésias vermelhas. A cabana ficava encostada à rocha como um animal cansado procurando abrigo, distante de trilhas, cidades ou qualquer lembrança de lei. Ali, Elias vivia sozinho havia anos, e não por castigo, mas por escolha. O antigo cowboy acordava sempre antes do sol. O corpo ainda seguia hábitos moldados por décadas de perigo. Ele saía, observava o céu clarear lentamente e seguia para a rotina simples que construíra para si, consertava as cercas quebradas pelo vento, limpava o pequeno pedaço de terra onde insistia em fazer algo crescer, verificava o cavalo, contava o tempo pelo movimento das sombras. Tudo era repetição. Tudo era controle. As armas, antes extensões naturais de suas mãos, estavam enterradas. Não apenas escondidas, mas enterradas de verdade, sob pedras marcadas apenas por ele. Elias dizia a si mesmo que, junto com os rifles e revólveres, havia enterrado também um homem que puxava o gatilho sem hesitar. O homem que sobrevivia porque outros não sobreviveram. Mas o passado não morria com tanta facilidade. Às vezes, enquanto martelava uma tábua ou puxava arame farpado, sua mente traía o presente. Sons de tiros surgiam onde só havia vento. Rostos de homens sem nome apareciam refletidos no metal das ferramentas. Ele parava, respirava fundo e retomava o trabalho, como se a repetição pudesse manter os fantasmas afastados. A solidão não lhe doía. Pelo menos era o que acreditava. Era uma solidão escolhida, construída como uma cerca alta ao redor da alma. Elias Bom não fugia das pessoas, e ele se protegia delas. Do que poderiam exigir. Do que poderiam despertar. Quando o sol se punha atrás das falésias, pintando tudo de vermelho e sombra, Elias sentava-se no degrau da cabana e observava o mundo escurecer. Era nesse momento que o silêncio parecia mais denso. E também mais frágil. Aquela noite chegou fria demais, mesmo para o deserto. O vento cortava como lâmina, arrastando areia contra as paredes da cabana. Elias havia acabado de alimentar o fogo quando ouviu o som. Não foi alto. Nem firme. Foram batidas fracas, irregulares, como se quem estivesse do outro lado mal tivesse forças para levantar a mão. Elias ficou imóvel. Ninguém caminhava naquela região depois do pôr do sol. Muito menos em noites assim. Sua mão foi instintivamente até a parede onde antes ficava um rifle e agora, apenas madeira nua. As batidas vieram de novo. Mais fracas. Ele abriu a porta. A mulher que estava ali parecia feita de poeira e exaustão. Aiana. O nome ainda não fora dito, mas o deserto o reconheceu nela. Seus cabelos negros caíam soltos e embaraçados, o vestido de couro rasgado por espinhos e fuga. O rosto estava pálido, os olhos fundos, mas ainda vivos, e vivos demais para alguém tão perto do colapso. Ela deu um passo à frente, tentou falar, e caiu de joelhos. Elias a segurou antes que batesse no chão. O corpo dela era leve demais, como se o deserto já tivesse levado quase tudo. Ele a ajudou a entrar, sentou-a perto do fogo, colocou água em suas mãos trêmulas. Quando finalmente conseguiu falar, a voz saiu baixa, quebrada, mas firme o suficiente para cortar o ar da cabana. Levaram meu filho. As palavras não foram ditas com raiva. Nem com desespero exagerado. Foram ditas como uma sentença. Um fato irreversível que ainda precisava ser desafiado. Elias sentiu algo se contrair dentro do peito. Ele já ouvirá histórias assim. Muitas. Sabia como quase todas terminavam. Aiana tentou continuar, mas a força a abandonou outra vez. As lágrimas vieram silenciosas, sem soluços. Ela não pedia piedade. Apenas sobrevivia a mais um minuto. E, naquele instante, Elias Bom soube que sua rotina acabará de ser quebrada de um jeito que não poderia ser consertado com martelo e pregos. Elias cuidou de Aiana com gestos práticos, quase frios. Deu-lhe comida, cobertores,
tratou os arranhões visíveis. Não fez perguntas imediatas. Sabia que algumas histórias só saíam quando o corpo permitia. Quando ela recuperou parte da força, contou o que acontecerá. O ataque ao amanhecer. Homens que surgiram como sombras montadas. O caos. O fogo. O momento em que perderá o filho de vista. Elias escutava em silêncio, o rosto duro como pedra. Quando ela terminou, o peso da história se espalhou pela cabana, tornando o ar quase impossível de respirar. Eu não luto mais, disse ele, por fim. A voz saiu rouca, envelhecida. Meus dias de guerra ficaram para trás. Minhas mãos tremem. Minha alma está cansada. Ele falou como quem repete algo treinado há anos. Como se dissesse aquilo não só para ela, mas para si mesmo. A Iana levantou o rosto devagar. Seus olhos não tinham medo. Tinham decisão. Eu não tenho mais nada, disse ela. Só meu filho. O silêncio que se seguiu foi pesado. Então veio a proposta. Não dita com sedução, mas com entrega. Ela ofereceu a si mesma. Seu futuro. Sua vida. Em troca da vida do menino. Aquelas palavras atingiram Elias mais forte do que qualquer tiro que já receberá. Não havia desejo ali. Havia rendição. Uma mãe colocando o próprio destino na mesa porque o mundo já lhe arrancara tudo mais. Elias virou o rosto, tomado por vergonha e fúria. Não contra ela, contra um mundo que exigia esse tipo de moeda. Elias recusou. As palavras saíram duras, quase cruéis, porque era a única forma de manter distância. A Iana não insistiu. Apenas abaixou a cabeça, como quem se prepara para perder mais uma coisa. Aquela noite não trouxe descanso. Elias deitou-se, mas o sono não veio. Em vez disso, vieram os sons. Tiros ecoando onde só havia vento. Gritos que não pertenciam ao presente. Corpos caindo. Ordens dadas e obedecidas sem questionamento. E, acima de tudo, a imagem que sua mente se recusava a soltar, uma criança amarrada, olhos arregalados, esperando que ninguém viesse. Quando o céu começou a clarear, Elias já estava de pé. O amanhecer encontrou um homem que não dormira e não encontrara paz. Em silêncio, ele saiu da cabana, caminhou até ao ponto marcado entre as pedras e começou a cavar. O rifle surgiu coberto de terra, pesado como um pecado antigo. Elias o segurou por um longo momento. Então voltou-se para a cabana. A escolha estava feita. O sol ainda não havia rompido totalmente o horizonte quando Elias terminou de selar o cavalo. Os movimentos eram firmes, econômicos, como se o corpo lembrasse exatamente o que fazer antes que a mente pudesse interferir. O couro rangia sob suas mãos, e aquele som antigo despertava algo que ele acreditava adormecido para sempre. A Iana saiu da cabana em silêncio. Parou por um instante ao vê-lo preparado, o rifle apoiado na sela, a bolsa de mantimentos presa ao flanco do animal. Por um segundo, ela não disse nada. Apenas respirou fundo. Nos olhos cansados, algo novo se acendeu, e não alegria, não alívio pleno, mas esperança. Frágil. Real. Eles partiram ao amanhecer, quando o deserto ainda guardava o frio da noite. A areia conservava marcas recentes, como se o próprio chão estivesse disposto a contar histórias a quem soubesse ouvir. Elias cavalgava atento, mas logo percebeu que era a Iana quem guiava o caminho. Ela desmontava com frequência, ajoelhava-se, tocava o solo, observava pedras fora do lugar, galhos quebrados de forma irregular, pequenas marcas quase invisíveis. Seus olhos liam o deserto como um livro aberto. Elias observava em silêncio, impressionado. Ela não era apenas uma mãe desesperada. Havia método em seus gestos. Disciplina em sua atenção. Cada pausa era calculada. Cada mudança de direção tinha um motivo. Elias sentiu uma estranha mistura de respeito e humildade. Passará a vida acreditando que sobrevivera porque era mais rápido no gatilho.
A Iana sobrevivera porque aprenderá a enxergar o que os outros ignoravam. Enquanto cavalgavam lado a lado, sem trocar muitas palavras, Elias compreendeu que aquela jornada não era uma missão de resgate comum. Eram dois sobreviventes seguindo rastros deixados pela violência, cada um carregando perdas diferentes, mas igualmente profundas. O deserto os observava em silêncio, como se esperasse para ver até onde iriam. À medida que o sol subia, o deserto revelava sua verdadeira face. O frio da manhã deu lugar a um calor impiedoso, que parecia brotar do chão e cair do céu ao mesmo tempo. O ar tremia ao longe, e cada passo do cavalo exigia mais esforço. O corpo de Elias começou a cobrar seu preço. As antigas feridas, lembranças de balas e quedas, despertaram como velhos inimigos. O ombro esquerdo ardia. A perna direita enrijecia a cada quilômetro. Ele mantinha o rosto firme, mas o suor não vinha apenas do calor. Era dor. Era cansaço acumulado de anos. Por vezes, a tentação de parar surgia. Não desistir em apenas descansar. Mas o deserto não concedia pausas. Ele castigava quem fraquejava e ignorava quem implorava. A Iana percebeu o esforço dele, embora não dissesse nada. Diminuía o ritmo quando necessário, oferecia água sem perguntar. Não havia piedade em seus gestos. Havia respeito. Elias percebeu que algo dentro dele estava mudando. No início, dissera a si mesmo que fazia aquilo para pagar uma dívida invisível com o passado. Para tentar compensar erros que não podiam ser apagados. Mas, agora, a motivação era outra. Ele pensava no menino. No medo que devia sentir. Na espera interminável por alguém que talvez nunca viesse. Cada passo adiante tornava essa imagem mais real. Mais urgente. Não era a redenção que o empurrava. Era propósito. O deserto seguia como um inimigo silencioso, testando limites, expondo fraquezas. Elias Bon não era mais o homem rápido de outrora, mas ainda possuía algo que o tempo não levará e a capacidade de continuar quando o corpo pedia para parar. E isso, ele sabia, faria toda a diferença. Foi a Iana quem parou primeiro. Ela levantou a mão de forma brusca, o corpo inteiro ficando rígido. Elias obedeceu sem questionar, desmontando em silêncio. Algo no ar havia mudado. Não era o vento. Era a presença. Então, o ataque veio. O assobio das flechas cortou o silêncio como lâminas. Uma passou rente ao rosto de Elias, cravando-se na rocha atrás dele. O instinto tomou conta antes do pensamento. Ele rolou para trás de uma pedra, puxando o rifle em um único movimento fluido. Tiros ecoaram pelo desfiladeiro, misturando-se à poeira levantada pelos impactos. Elias sentiu o velho ritmo voltar e não como prazer, mas como reflexo. Cada disparo era calculado. Cada movimento, econômico. A Iana não congelou. Ela se moveu baixa, rápida, usando o terreno com precisão. Uma faca brilhou em sua mão quando um atacante se aproximou demais. Seus olhos não demonstravam ódio, apenas necessidade. Ela lutava como quem não tem outra escolha. A poeira tomou o ar. Gritos ecoaram entre as pedras. O confronto durou poucos minutos, mas pareceu uma eternidade. Quando os atacantes recuaram, o silêncio voltou tão abrupto quanto fora quebrado. Elias apoiou-se numa rocha, respirando pesado. O coração batia forte, os ouvidos zuniam. Ele estava de volta àquele mundo que jurara abandonar. A Iana aproximou-se, atenta, os sentidos ainda em alerta. Ambos sabiam que aquilo fora apenas um aviso. O caminho à frente seria pior. O sangue apareceu depois. Elias sentiu primeiro o calor escorrendo pelo braço, depois a dor profunda, insistente. Uma flecha havia rasgado seu ombro, não o suficiente para derrubá-lo, mas suficiente para lembrar que ainda era mortal. A Iana agiu sem hesitar. Rasgou uma tira do próprio vestido, limpou o ferimento com água e amarrou o tecido com firmeza. Suas mãos não tremiam. Havia feito aquilo antes.
Muitas vezes. Você lutou como um homem que não teme morrer, e disse ela, em voz baixa. Elias soltou uma risada amarga, curta. É porque achei que já tivesse perdido tudo. Ela parou por um instante, encarando-o. Não com pena. Com compreensão. O silêncio que se seguiu foi diferente dos anteriores. Não era pesado. Era honesto. Enquanto o sol começava a cair, eles retomaram a marcha em ritmo mais lento. O perigo havia revelado algo essencial, e nenhum dos dois estava ali por acaso. Ambos carregavam cicatrizes invisíveis e sabiam o custo de continuar. Naquele fim de tarde, o vínculo começou a se formar. Não como promessa. Não como dívida. Mas como reconhecimento mútuo entre dois sobreviventes que seguiam adiante, mesmo sabendo que o caminho não perdoava. Eles montaram acampamento entre rochas partidas, onde o vento tinha dificuldade de entrar e a fumaça do fogo se perdia rápido no céu escuro. Elias manteve as chamas baixas, como aprenderá em tempos em que luz significava a morte. O deserto ao redor parecia adormecido, mas ele sabia que nunca dormia de verdade. Aiana sentou-se perto do fogo, abraçando os joelhos. Por um tempo, nenhum dos dois falou. O silêncio era preenchido apenas pelo estalo da lenha e pelo distante canto noturno de insetos. Foi ela quem quebrou o silêncio. Falou de Koda. Disse que ele tinha riso fácil e curiosidade demais para o próprio bem. Que gostava de correr atrás de lagartos perto do rio e acreditava que as montanhas guardavam espíritos antigos. Contou que ele ainda chamava pelo pai à noite, mesmo depois de tanto tempo. Como se a morte fosse apenas um desencontro temporário. Elias escutava sem interromper. Cada palavra dava forma ao menino em sua mente. Koda deixava de ser apenas uma criança levada e se tornava alguém de verdade, e com voz, medos, sonhos. O fogo iluminava o rosto de Aiana enquanto ela falava, revelando força por trás da dor. Não havia autocomiseração em suas palavras. Apenas amor e memória. Elias percebeu, então, que aquela missão não era mais um gesto contra o passado. Tinha rosto. Tinha nome. Tinha uma criança esperando. Quando o fogo começou a virar brasa, Elias se afastou alguns passos e observou o céu. As estrelas pareciam mais próximas ali, como testemunhas silenciosas. Salvar Koda não era apenas trazer um menino de volta para a mãe. Era impedir que o mundo roubasse mais uma história antes mesmo de começar. Enquanto Aiana dormia, Elias permaneceu acordado. Sentado sobre uma pedra, o rifle apoiado ao lado, deixou que os pensamentos corressem livres em algo que evitava havia anos. Viu-se jovem outra vez. Rápido. Seguro. Convencido de que sobreviver era o mesmo que vencer. Lembrou-se de cidades que mal recordava o nome, de tiroteios travados por dinheiro, orgulho ou ordens mal explicadas. Homens caíam. Alguns culpados. Outros apenas no caminho. Quantos deles haviam sido enterrados sem nomes? Quantos deixaram filhos esperando por pais que nunca voltariam? A violência parecia, agora, vazia. Uma sucessão de decisões tomadas sem reflexão, justificadas por um mundo que exigia a brutalidade como prova de valor. Elias sentiu um peso antigo pressionar o peito. Não arrependimento apenas, e responsabilidade. Ele não podia mudar o que fora feito. Não podia devolver vidas. Mas podia escolher o que faria agora. Pela primeira vez em muito tempo, não buscava apenas sobreviver. Queria fazer algo que importasse. Algo que permanecesse além do último tiro, além da última cicatriz. O vento soprou mais forte, trazendo consigo o cheiro distante de fumaça. Elias ergueu o olhar, atento. Algo mudará no ar. O passado não podia ser apagado. Mas talvez pudesse ser confrontado. Não com mais morte, mas com uma escolha diferente. Elias Bom respirou fundo, sentindo o peso da idade, da memória e da decisão. Ao amanhecer, tudo mudaria. Eles partiram antes do sol nascer, movendo-se com cautela.
O terreno tornava-se mais irregular, cortado por desfiladeiros e pedras afiadas. Foi a Iana quem avistou primeiro. Uma linha fina de fumaça subia no horizonte, quase se confundindo com o céu claro. Ela parou o cavalo, os olhos fixos naquele ponto distante. O maxilar se contraiu. É ali, disse apenas. À medida que se aproximavam, os sons começaram a chegar. Risadas. Vozes. O bater metálico de algo sendo jogado no chão. Eram homens confiantes demais, certos de que ninguém os desafiaria naquele território. Elias observava tudo com atenção. Contava movimentos, rotas, sombras. O acampamento estava posicionado de forma estratégica, mas havia falhas. Sempre havia. A tensão crescia a cada passo. O coração batia mais forte, não por medo, mas por reconhecimento. Aquele era um terreno que ele conhecia bem, em o limiar entre vida e morte. Eles desmontaram longe o suficiente para não serem vistos. Elias estudou o terreno com cuidado, avaliando caminhos de entrada e saída, locais onde o som ecoaria mais forte, pontos cegos. Um ataque direto seria suicídio. Ele se virou para a Iana. Nos olhos dela, não havia dúvida. Apenas determinação. O passado de Elias se alinhava com o presente, não como peso, mas como ferramenta. Tudo o que aprenderá, e cada erro, cada sobrevivência, conduzia àquele momento. O plano de Elias era simples porque precisava ser. Ele criaria o caos. Chamaria a atenção para si, faria os homens acreditarem que estavam sendo atacados por mais de um inimigo. Usaria o terreno, o eco do desfiladeiro, o medo que sempre surgia quando a certeza se quebrava. Enquanto isso, a Iana entraria no acampamento. Rápida. Silenciosa. Direta até o filho. Não havia garantias. Não havia segurança. Apenas tempo contado em batimentos do coração. Elias explicou tudo em voz baixa, apontando caminhos, marcas naturais, rotas de fuga. A Iana ouviu sem interromper. Quando ele terminou, ela apenas assentiu. Eu confio em você, disse. Aquelas palavras atingiram Elias com força inesperada. Confiança era algo que ele não sentia há muito tempo. Muito menos merecia, pensava. O sol começou a se pôr, lançando sombras longas sobre o acampamento inimigo. A noite se aproximava, trazendo consigo a única chance real de sucesso. Elias segurou o rifle, sentindo o peso familiar. Não havia glória naquela arma. Apenas responsabilidade. Eles se separaram sem palavras desnecessárias. Um último olhar. Um acordo silencioso. O passado e o presente se encontravam ali, à beira do fogo e da escuridão. E, quando a noite caísse por completo, não haveria volta. A noite caiu como um manto pesado sobre o deserto. O vento cessou, e o silêncio que antecedeu o primeiro tiro foi tão profundo que pareceu um aviso. Então, o estampido rasgou a escuridão. Elias disparou do alto de uma elevação rochosa, o som ecoando pelo desfiladeiro em múltiplas direções. Antes que o eco morresse, ele já se movia, descendo por um flanco estreito, recarregando enquanto corria. Outro tiro. Depois mais um. Cada disparo calculado para confundir, espalhar, provocar. O acampamento inimigo explodiu em gritos e movimento. Homens correram às cegas, procurando uma ameaça que parecia vir de todos os lados. O deserto devolvia o som distorcido, transformando um único homem em muitos. Elias gritava ordens falsas, xingamentos, palavras soltas no vento, e tudo para alimentar a ilusão. Uma bala passou zunindo perto demais. Ele se jogou atrás de uma rocha, sentiu o impacto vibrar no peito, levantou-se e mudou de posição novamente. Não ficava mais de alguns segundos no mesmo lugar. O velho instinto estava de volta, não como vício, mas como ferramenta afiada. O deserto ecoava a guerra. Poeira, tiros, sombras correndo entre fogueiras apagadas às pressas. Elias sentia o coração bater forte, o sangue pulsar nos ouvidos.
Não havia espaço para medo. Apenas para ação. Ele pensou em Aiyana. No tempo que precisava ganhar. Em cada segundo arrancado do caos. Outro disparo. Um grito distante. Ele avançou mais, aproximando-se do limite do acampamento, chamando a atenção para si como um farol condenado. Se alguém fosse morrer naquela noite, ele queria que fosse ele. Mas ainda não. Ainda não. Enquanto o caos se espalhava do lado de fora, Aiyana se moveu como sombra entre sombras. O acampamento, antes confiante, agora estava desorganizado. Homens corriam em direções opostas, alguns armados, outros apenas gritando ordens contraditórias. Ela manteve o corpo baixo, os passos leves, evitando as fogueiras apagadas e os cavalos agitados. Cada batida do coração parecia alta demais. Cada respiração, um risco. Mas o medo não a guiava. O amor, sim. Ela ouviu um choro contido. Parou. E escutou-o novamente. Seguiu o som até uma área mais afastada, perto dos animais. Ali, amarrado a um poste improvisado, estava a Koda. Por um instante, o mundo parou. O rosto do menino estava sujo de poeira e lágrimas secas. Os olhos arregalados se arregalaram ainda mais quando a viram. A incredulidade veio primeiro. Depois, o reconhecimento. Mãe, sussurrou ele, a voz quebrando. Aiyana caiu de joelhos diante dele, segurando o rosto pequeno entre as mãos. Não houve gritos. Não houve promessas. Apenas um toque rápido, um beijo na testa, como se dissesse estou aqui sem precisar de palavras. Ela cortou as amarras com rapidez, os dedos firmes apesar do tremor interno. Não havia tempo para mais nada. Ergueu o menino, colocou-o no colo por um segundo e o suficiente para sentir que ele era real e o guiou até um cavalo já preparado. Quando montaram, um grito soou atrás deles. Um homem os vira. Aiyana esporeou o cavalo, o corpo protegendo do filho. O animal disparou na noite, enquanto atrás deles o caos continuava. Mas o perigo ainda não havia terminado. Elias ouviu o grito. Ouviu o galope. E soube. O sangue escorria por seu lado quando ele se virou, ignorando a dor aguda que agora se espalhava pelo tronco. Uma bala o acertara, não o suficiente para derrubá-lo de imediato, mas o bastante para cobrar cada movimento. Ele correu em direção ao som, emergindo das sombras no momento exato em que um grupo de homens começou a perseguição. Elias levantou o rifle e disparou. Um caiu. Outro se jogou no chão. O terceiro recuou, confuso. Mais tiros. Elias recarregava com mãos manchadas de sangue, a visão embaçando nas bordas. Cada disparo era uma escolha consciente de continuar, mesmo quando o corpo implorava para parar. O cavalo de Aiyana desapareceu na escuridão, levando o menino para longe. Elias sorriu, um sorriso curto e cansado. Então veio o último tiro. Ele sentiu o impacto como um golpe de marreta. As pernas falharam. O rifle escorregou de suas mãos. Elias caiu de joelhos, depois de lado, a poeira fria contra o rosto. O som da perseguição se afastou. O mundo começou a girar lentamente, como se estivesse se despedindo. Elias Bom fechou os olhos com uma certeza tranquila e a fuga estava salva. O resto não importava mais. Ele acordou na escuridão. Ou pensou que acordou. Havia vozes, mas vinham de longe. Sons que se misturavam a lembranças. O cheiro era diferente, em ervas, fumaça suave, algo familiar e antigo. A dor vinha em ondas, profunda, insistente. Febre. Elias flutuava entre momentos. Via rostos do passado misturados a imagens do presente. O som de tiros se transformava em canto. Um canto baixo, ritmado, que parecia guiá-lo de volta. Canções Apache. Ele sentiu mãos frias em sua testa. Água em seus lábios. Palavras sussurradas em uma língua que não entendia, mas que reconhecia como cuidado.
Em um dos momentos de lucidez, abriu os olhos. A cabana. O teto de madeira. A luz do dia entrando fraca pela janela. A Iana estava ali. Sentada ao lado da cama, o rosto marcado pelo cansaço, mas os olhos atentos. Ao fundo, Koda observava em silêncio, segurando um pequeno objeto de madeira. Elias tentou falar. Não conseguiu. A Iana percebeu e apenas sorriu de leve, pressionando o pano úmido em sua testa. Fique, disse ela, em voz baixa. Você voltou. Ele fechou os olhos novamente, o canto continuando ao redor, como se o mundo tivesse decidido não deixá-lo ir ainda. Entre a vida e a morte, Elias Bom permanecia. E, pela primeira vez em muitos anos, não estava sozinho. Quando Elias Bom despertou de verdade, soube que não estava mais à beira do abismo. A dor ainda estava ali, profunda e constante, mas agora vinha acompanhada de algo diferente, em presença. O mundo tinha peso outra vez. O teto da cabana era real. A luz que entrava pela janela também. A Iana estava sentada ao seu lado. Ela não falou de imediato. Apenas observou seus olhos abrirem, como quem confirma um milagre antes de aceitá-lo. Quando Elias tentou se mover, ela o impediu com um gesto firme, porém gentil. Você ficou muito perto de partir, disse ela. Elias respirou fundo, sentindo cada expiração como uma vitória pequena. Seus olhos se moveram pela cabana até encontrarem Koda, sentado perto da porta, entalhando um pedaço de madeira com concentração séria demais para alguém tão jovem. O silêncio que se seguiu foi quebrado por Iana. Minha promessa ainda existe, disse ela, com voz calma, carregada de gratidão e obrigação. Eu não esqueci. Elias virou o rosto lentamente em sua direção. Não havia surpresa em seus olhos. Ele já esperava aquelas palavras. Não, e respondeu, a voz fraca, mas firme. Não há promessa a cumprir. Ela franziu o senho, confusa. Meu filho está vivo, e continuou Elias. É tudo o que eu precisava. A Iana permaneceu imóvel por um longo momento. Então, os olhos se encheram de lágrimas. Não de dor. De alívio. De algo mais leve, mais raro. Ela abaixou a cabeça, aceitando. Pela primeira vez, sem peso. A promessa morreu ali. E com ela, a última corrente invisível que os prendia ao desespero daquela noite. A recuperação foi lenta, marcada por dias que pareciam se estender além do tempo. Elias passava horas deitado, observando o sol atravessar o chão da cabana, avançando como um relógio silencioso. Cada pequeno movimento exigia esforço. Cada respiração profunda lembrava que ele ainda estava ali. A Iana cuidava dele sem cerimônia. Trocava curativos, preparava infusões, mantinha o fogo aceso. Koda ajudava como podia, trazendo água, recolhendo lenha, contando histórias desconexas sobre sonhos e aventuras imaginadas. A cabana mudou. Onde antes havia apenas sobrevivência, agora havia vida. Risos infantis quebravam o silêncio pesado das noites. Pegadas pequenas surgiam na terra ao redor. O espaço deixava de ser abrigo e se tornava lar. Elias observava tudo com uma sensação estranha no peito. Não era arrependimento. Nem medo. Era algo parecido com gratidão. Aos poucos, conseguiu sentar-se. Depois, caminhar alguns passos. O mundo retomava o tamanho normal. E, com ele, uma possibilidade que ele não ousava nomear. O deserto continuava o mesmo e vasto, impiedoso, indiferente. Mas dentro da cabana, algo tinha mudado para sempre. As tardes se tornaram momentos de conversa. Elias sentava-se no degrau da cabana, apoiado em uma bengala improvisada, enquanto a Iana ficava ao seu lado. Koda brincava por perto, explorando o mundo como se estivesse aprendendo a confiar nele outra vez. Foi nessas horas que as histórias começaram a ser ditas. A Iana falou do marido, perdido para homens que nunca aprenderam seu nome. Falou das fugas, das noites sem fogo,
das decisões tomadas apenas para manter o filho respirando mais um dia. Disse que nunca se permitirá endurecer completamente, porque sabia que isso mataria algo dentro dela que ainda precisava viver. Elias ouviu. Depois, falou também. Falou dos tiroteios sem propósito, dos trabalhos aceitos por dinheiro e orgulho. Dos amigos enterrados sem orações. Do vazio que vinha depois da sobrevivência. Não houve julgamentos. Nem conselhos. Apenas escuta. O respeito nasceu ali, na partilha honesta do que foi perdido e do que ainda doía. Não como dívida. Não como caridade. Mas como igualdade. Quando o sol se punha e o céu se incendiava de laranja e roxo, o silêncio entre eles já não era pesado. Era confortável. A decisão de Aiana não veio com anúncio. Simplesmente aconteceu. Ela ficou. Não porque devia. Não porque prometera. Mas porque escolheu. Ajudou a cuidar da terra, ensinou Cod a respeitar o deserto e a rir outra vez. Elias voltou, pouco a pouco, às tarefas simples. Consertava as cercas, agora com companhia. Plantava, agora com mãos que acreditavam no amanhã. Elias Bom encontrou algo que não sabia que ainda procurava, um propósito além da sobrevivência. Não havia promessas grandiosas. Não havia juramentos eternos. Apenas respeito, escolha e tempo. O passado não foi apagado. Nunca seria. Mas deixou de comandar o futuro. Entre falésias vermelhas e céus abertos, um homem aposentado da violência encontrou redenção não no sangue, mas na proteção. Uma mulher apache escolheu amor sem correntes. E um menino cresceu sabendo que, às vezes, o mundo ainda responde quando alguém decide não virar o rosto. O deserto continuou vasto. Mas, naquele pedaço de terra, algo havia renascido do pó. Se esta história tocou você, deixe seu like, compartilhe sua opinião nos comentários e se inscreva no canal. Histórias como esta nos lembram que redenção não nasce da força, mas da coragem de proteger o que ainda importa. Às vezes, salvar alguém é a única forma de salvar a si mesmo.